Dançar, interpretar, se divertir. São coisas tão humanas, né? Desde sempre os nossos antepassados celebraram a vida, a colheita, a chegada do verão com festividades alegres, utilizando fantasias com as mais variadas finalidades, cantando canções e partilhando uns com os outros. O carnaval é um belo exemplo dessas relações de troca. Uma festividade por vezes demonizada, mas que possui uma riquíssima história marcada pelas críticas sociais e pela rebeldia expressa através do riso. Esse é o canal Uma Historiadora, um canal de história pública que tem como objetivo tratar de assuntos relacionados à história, à mitologia, à bruxaria e à cultura popular. No vídeo de hoje eu vou contar um pedacinho da história do carnaval. Mas antes de mais nada, já deixa o teu like nesse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal. Durante muito tempo, o carnaval não foi um tema muito estudado entre os historiadores. Foi por conta da emergência da história cultural que essa festa saiu ali de um local mais periférico na historiografia e começou a ser trabalhado por diversos estudiosos. Três dos primeiros e mais importantes intelectuais a se debruçarem sobre esse tema foram o espanhol Julio Caro Baroja, no ano de 1965, o francês Emmanuel Leroy Ladurie, eu acho que é assim que pronuncia, no ano de 1979, e o russo Mikhail Bakhtin, no ano de 1965. Na capa desse vídeo eu levantei a seguinte questão: o carnaval pode ser considerado pagão ou cristão? E agora eu vou apresentar para vocês uma pincelada sobre o posicionamento desses autores em relação a essa indagação. Bem, o Baroja descarta a ideia de que o carnaval seria uma festividade pagã, pois para ele há uma clara ligação com a quaresma cristã. Por outro lado, ele não ignora o fato de que nessa celebração estejam incluídos elementos que podem estar associados sim ao paganismo, mas que não necessariamente seriam ali uma sobrevivência, mas sim uma semelhança. O Baroja faz uma pesquisa etimológica para compreender as possíveis origens da palavra carnaval, e ele chega aos termos carnal, carnestolendas e altruejo. O primeiro estaria relacionado ao período do calendário onde se era permitido comer carne, ao contrário da quaresma, onde se aconselha não comer. Já a carnestolendas e o altruejo são termos que remetem também ao momento que antecede a quaresma e ao jejum de carnes. E esse jejum pode ser interpretado não somente como um jejum de carnes ou de comidas, mas também de outras coisas. Então, esse período que antecede a quaresma representaria um momento de excessos, de inversão social, em contraponto a quaresma, onde se abstém ali dos prazeres. E é aí que o Baroja faz analogia entre esses elementos e o paganismo, porque nessas religiosidades de origem pagãs, as danças, as relações e festividades consideradas impuras pelo cristianismo são vistos, ou eram vistos, como algo sagrado. Eis então ali a semelhança entre a festividade que se opunha à quaresma e as religiosidades de origem pagã. Já o Emmanuel Leroy exalta ali os elementos simbólicos dessa festividade. Para ele, o carnaval é o inverso da quaresma, pois enquanto o primeiro é marcado pelos excessos de comportamentos que são considerados pecados, como a gula, a luxúria, etc., o segundo momento é um período de abstinência. Em alguns locais, esse momento de transição entre o carnaval e a quaresma é marcado pela saída do inverno. Então, ao mesmo tempo em que se busca findar com os comportamentos vistos como inapropriados, há também a reprodução de ritos que antecedem ao cristianismo, ritos estes que estão mesclados no próprio catolicismo popular. Ou seja, houve um processo de apropriação fazendo com que esses elementos estejam ali agora inseridos no tempo cristão e que sejam assimilados ao pecado. Elementos como beber, dançar, gritar, dar uns pegas nos coleguinhas e etc. Já o Mikhail Bakhtin vai localizar as raízes do carnaval lá nas celebrações pré-cristãs, em especial nas Saturnais romanas. Se você não sabe o que eram as Saturnálias, eu vou deixar um vídeo aqui em cima sobre esse tema. Para ele, as tradições presentes nessa celebração foram preservadas e podem inclusive ser observadas no carnaval medieval. Ele ainda contrapõe essas festividades alegres e populares à rigidez das festas públicas, evidenciando uma oposição ali entre a cultura popular e a cultura de origem erudita. Para o autor, esse caráter carnavalesco não estava presente somente nessa festividade, mas também em outras festividades, como é o exemplo ali da festa do asno, o riso pascal e a festa do tolo. Além desses autores que eu citei para vocês, outros se voltaram lá para a Grécia, para Roma e até mesmo para o Egito para buscar as possíveis raízes dessa festividade. Alguns afirmaram, inclusive, que o termo carnaval descendia do termo carro novale, era o nome dado aos carros que abriam os desfiles romanos.
Porém, não tem como não perceber a forte ligação com o cristianismo, até porque o carnaval ele muda de data conforme o ano. Isso porque ele tem que ocorrer sempre 7 domingos antes da Páscoa cristã. Independente, né, das origens, o fato é que em nosso país o carnaval é um grande sucesso. Aqui, as origens da festividade remetem ainda ao período da colonização, então, né, quando os portugueses trouxeram essa tradição para o nosso país. Inicialmente, a festa chamava-se Entrudo, e significa algo ali como a entrada para as solenidades do período da Quaresma. Novamente o carnaval inserido no tempo cristão, viu? O entrudo era marcado pelas brincadeiras, um tanto ali quanto pesadas, já que era costume jogar barro e até mesmo coisas mais nojentas nas pessoas. Essa tradição era praticada por todos e sobreviveu até meados ali mais ou menos do século XIX, mesmo sendo proibida. Nesse mesmo período ocorreu a introdução de uma brincadeira carnavalesca no Brasil chamada de Zé Pereira, que era basicamente um desfile, né, onde os foliões tocavam instrumentos musicais pelas ruas. Além disso, havia também os bailes, que de início eram coisas da elite. Esses bailes ocorriam em clubes ou sociedades, mas também era costume sair às ruas em forma ali de cortejo. E inicialmente esses bailes eles eram inspirados nos bailes de máscaras europeus. Emergiram então a tradição, né, dos bailes dançantes onde as pessoas iam fantasiadas, além das inúmeras tradições que constituíam o carnaval de rua. Em Pernambuco, por exemplo, surgiu os bonecos gigantes que saíam e saem, né, pelas ruas de Olinda, e por esse motivo são chamados de bonecos de Olinda. Já na Bahia existem os muito conhecidos trio elétricos, que foram incorporados à festividade ali por volta da década de 1950. E para quem não sabe, o lança-perfume durante muito tempo foi um elemento tradicional do carnaval. Os primeiros apareceram ali por volta do ano de 1906 e no ano de 1927 surgiu da marca Rodo Metálico, que era uma febre na época. Porém, os lança-perfumes foram proibidos em todo o país pelo presidente Jânio Quadros no ano de 1961. Bom, e para finalizar eu quero falar de 4 personagens clássicos que estão presentes na celebração, que são o Rei Momo, a Colombina, o Pierrot e o Alerquim. Momo era a personificação da zombaria e do sarcasmo na mitologia grega e foi inspirado também, né, na imagem do bufo que estava presente em peças teatrais portuguesas. Já os 3 outros personagens têm origem em peças teatrais europeias de improviso, onde o Pierrot e o Alerquim disputavam ali o amor da Colombina. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do carnaval. Um grande beijo e até o próximo vídeo.